Deixa escorrer pelas pernas e se perder pelo caminho. Deixa escorrer pelas pernas e se perder pelo caminho. Deixa escorrer pelas pernas e se perder pelo caminho. Deixa escorrer pelas pernas. A religião me fez me sentir mal durante toda a minha infância masturbatória. Meus pais faziam parte de um grupo de estudos sobre a Bíblia, e um dia um desses estudos foi sobre sexo fora do casamento e taxava como muito pecaminoso qualquer prática de prazer sem fim reprodutivo. Eu achava que Deus estava me observando o tempo todo e me sentia muito impura. Eu nunca conversei abertamente sobre isso com ninguém, mas com o tempo o modo de me masturbar foi evoluindo e o que era um aperto entre pernas passou a toques e a brinquedos eróticos. Eu cheguei a pensar que eu nunca sentiria prazer com outra pessoa, porque eu já atingi orgasmos múltiplos sozinha. E esse medo me perseguiu por muito tempo, até que eu tive a minha primeira experiência sexual com um garoto e foi muito bom. Eu vi que outras meninas reclamavam da sua primeira vez e entendi que elas reclamavam porque elas não conheciam o próprio corpo. Então uma coisa não atrapalhava a outra, pelo contrário, ajudava. Acho que eu tinha uns 6, 7 anos. Uma tia Beata ia dormir e deixava a TV ligada sempre que eu ia na casa dela. Uma dessas vezes estava rolando um pornozinho leve na TV. Vi a atriz se masturbar, tentei imitar e senti algum prazer. Mas minha cabeça sempre dizia que aquilo era errado e eu acabava me sentindo muito mal. Sempre parecia que eu estava fazendo algo errado com aquela parte do corpo que era sagrada. Acho que meu parceiro fica muito incomodado quando sabe que eu me masturbo longe dele. Ele sente como se isso fosse um reflexo do desempenho dele. Ele se sente inferior, menor. Esse processo me ajudou muito quando eu perdi minha virgindade. Foi com uns 19 anos, mas eu me sentia muito segura comigo mesma. Diziam que eu nem parecia ser virgem. Já usei vibradores também. Hoje, o que me incomoda é que eu não consigo me masturbar sem a ajuda desses instrumentos. Acho que o estresse do dia a dia me prejudicou muito no quesito imaginação. É muito tempo perdido caçando um pornozinho para utilizar como estímulo. Já perdi o tesão várias vezes com filmes que começam muito bem e depois detonam a mulher. Tenho noção de quão violenta a pornografia pode ser. Isso realmente me broxa bastante quando eu tento me masturbar. Quando eu me toquei, eu senti uma sensação muito estranha, mas eu tava gostando, então eu continuei. Eu não cheguei a gozar, até porque eu não sabia que aquilo dali ia me levar a isso. Enquanto eu via a igreja como dona do meu corpo, eu me sentia muito mal. Acredito que por crescer numa família cristã, isso teve um peso muito maior pra mim. Eu comecei a ler um livro que falava sobre o corpo feminino e as suas importâncias. A partir desse momento, entendi que o meu corpo me pertence e a masturbação é uma coisa minha também. Eu me masturbo desde que eu me entendo por gente. Vou te dizer uma coisa, eu já apanhei muito por isso, mas eu me masturbava o tempo todo. Não podia ver um toco, uma escada, uma perna, um pescoço de nego que se eu fosse subir, eu me esfregava. Apanhei muito na igreja. Em todo lugar que minha mãe me visse fazendo isso, eu apanhava. Mas eu me masturbei muito, tá, meu filho? Só agora que eu não tenho mais vontade. Aos 14 anos estava assistindo um filme pornô na TV e senti vontade de acariciar minha buceta. Por algum motivo a atriz gemia e fazia caras e bocas, fazendo perceber que aquilo estava bom. De 2 madrugadas pensando nisso, comecei a imitá-la. Desde os 14 até agora, a prática mudou muito e a frequência também. Antes era uma coisa que eu fazia sozinha, escondida, com a casa totalmente vazia, sem ninguém. Hoje em dia é um processo mais simples que não envolve me trancar no banheiro nem esperar a casa ficar vazia. Depois de morar sozinha, a masturbação se tornou algo rotineiro e mais simples. Depois de começar a entender a masturbação feminina como uma prática pessoal, eu comecei a ter curiosidade sobre como funcionava o meu próprio corpo. Por exemplo, que dias e horas eu me sentia mais à vontade para me masturbar. Ou como essa vontade se dava durante a menstruação. Anos depois, quando fui ter uma relação sexual com alguma pessoa, eu já sabia como se dava o orgasmo e como eu conseguia alcançá-lo. Eu nunca tive vergonha de falar sobre masturbação com amigos, nem com parceiros. Eu e minha esposa adoramos, inclusive, trocar técnicas de masturbação juntas. Na adolescência, sofri algumas retaliações, provocações de amigas, mas acredito que isso melhora através dos tempos. Me masturbaram.
Me senti abismada com uma sensação tão diferente. Me permitiu conhecer o meu corpo e descobrir que eu não preciso de ninguém para sentir prazer. Eu tinha 6 anos, me senti com superpoderes e nunca mais parei. Adorava ver meu corpo nu na frente do espelho, até hoje. E me tocar foi consequência. Logo na infância, por volta de 10 anos, eu lembro de ficar muito curiosa sobre tudo que se relacionava a sexo. Até porque era um assunto proibido na maioria dos espaços. Minha família sempre conversou de sexo de uma forma muito franca. Mas na maioria das vezes, a conversa girava em torno da responsabilidade que você precisa ter quando você faz sexo. Somos 4 irmãs. Se fossem meninos, talvez o papo não seria tão assim. Gravidez, DST, casamento, higiene, planejamento familiar. Eram esses os assuntos, basicamente. Lembro da coleção de filmes pornôs que meu pai tinha escondido. Ao chegar mais cedo da escola um dia, não tinha ninguém em casa, eu aproveitei a solidão para assistir a um. Na primeira cena eu me assustei, porque tinha um homem com um pau grande enfiando aquilo com muita agressividade numa secretária com seios grandes. Eu não sei se ela gritava de dor ou de prazer. Depois de meia hora de filme e uma meteção frenética, aquela mulher parou e começou a se tocar de uma forma muito mais performática do que para sentir prazer. Mas aquilo ficou marcado de certa forma na minha memória. No outro dia, quando eu fui tomar um banho de praxe, eu resolvi testar. Caralho, que viagem! Foi bom pra caralho, mas não gozei. Desde então, meu banho nunca mais foi o mesmo. Tudo me dizia que eu fazia isso por uma coisa que eu ainda não conhecia. Até então, o orgasmo. Eu sabia que não devia deixar outras pessoas me verem enquanto eu fazia aquilo. E eu descobri enquanto me esfregava em travesseiros ou amarrava lençóis. Quando eu era criança, no jardim de infância, na hora do sono, eu e mais 2 crianças íamos para um lugar afastado, que era a sala das lancheiras. E lá, masturbávamos umas às outras. Um dia uma freira entrou e nos pegou. Eu fui levada para a direção, minha mãe chamada no colégio. Eu fui acusada de incentivar aquele comportamento nas outras crianças por ser uma pessoa pervertida. Depois disso, fui proibida de brincar com essas crianças, pelos pais delas. Foi importante, inclusive, para descobrir que eu não era heterossexual. Quando eu tinha uns 7 ou 8 anos, os meus bisavós costumavam passar uns dias na minha casa. E a minha bisavó sempre me pedia para preparar um banhozinho de assento para ela. O banhozinho de assento era um bidê com água morna, onde ela ficava se masturbando. Na época eu não entendia bem o que era, mas a minha bisavó sempre me falava: minha filha, mulher só envelhece da cintura pra cima. Homem não, homem envelhece por inteiro. Acho que esse assunto não é muito conversado com os adolescentes. E ninguém veio conversar sobre isso comigo, quando eu tinha 13 anos. Quando minha mãe me pegou eu me masturbando, eu fui castigada por isso. Mesmo reagindo sobre algo natural pro meu corpo. Mas que sempre foi passado pra mim como algo errado. Os pais precisam enxergar seus filhos como pessoas também. E resumir as questões do corpo entre certo e errado, hoje em dia não é o suficiente. Deixa escorrer.